Salve, salve, queridos passageiros! Eu sou o Rodrigo Borges e essa é uma série de vídeos de inquietações, aprendizados, temas importantes que me acompanham nesses últimos 10 ou 15 anos. O tema que eu separei hoje é um tema que mudou a minha perspectiva em relação ao poder. Quando eu comecei a classificar as minhas relações e entender as minhas posições de poder, se elas estavam sendo um poder sobre o outro ou um poder com o outro. Conceitualmente, um poder repressivo ou um poder criativo e inclusivo. E falar sobre poder é muito importante porque, infelizmente, o sistema atual de poder que é vigente na nossa sociedade é um sistema de poder que não trouxe justiça, não trouxe paz, não trouxe abundância para todas as pessoas. Hoje em dia, o poder é muito classificado como status, como superioridade e a boa e velha manda quem pode e obedece quem tem juízo. E um ponto de vista importante que eu descobri, que você vai falar, nossa, mas era óbvio, mas que não é exercido, é que, cara, todas as pessoas têm poder, um poder pessoal. E o poder deveria vir com as nossas habilidades intrínsecas e o que a gente tem de melhor para oferecer para o mundo. Mas normalmente não é isso que acontece. Hoje em dia, o poder é determinado na nossa sociedade por cor, credo, classe social. Tem muita gente privilegiada e eu sei que eu sou uma dessas pessoas privilegiadas. E se você também está aí no YouTube agora ou em qualquer das plataformas que o Fogo na Direção está presente, saiba que se você tem um tempo e tem discernimento para entender o que eu vou te falar, você também deve ser um privilegiado. E a partir de privilegiados, a gente precisa conversar mais sobre o poder, porque o poder que a gente exerce no mundo, ele mexe com a vida de muita gente. Eu acredito que eu não estou sozinho e eu tenho visto cada vez mais grupos e pessoas que movimentam o seu lugar de privilégio para tentar mudar um pouco o cenário que está estabelecido nessas milhares de relações de poder. O poder opressivo que está na base das relações hoje em dia da sociedade, eu acredito que ele tem um lugar muito baseado no medo e na escassez, né? É naquele velho pensamento de que não tem para todo mundo, precisa estocar e precisa ganhar daquela pessoa, precisa de alguma forma invalidar aquela outra pessoa para que eu valide o meu poder. Então eu começo a acender o meu poder e começo a olhar para as outras pessoas em um outro patamar e a cada vez fica mais distante a relação de poder. Esse poder repressivo é um poder que mata, é um poder que exclui, é um poder que gera raiva, que gera a desconfiança, que gera a separação e que gera esse momento caótico que a gente está no mundo. O poder repressivo, ele não é um poder repressivo também só sobre os seres humanos, ele é um poder repressivo também sobre a natureza. Que espécie petulante é a nossa que acredita que pode chegar num lugar que já tem um poder estabelecido, que é a natureza, um poder estabelecido entre as plantas, entre os animais, e podemos simplesmente acabar com esse ecossistema porque nós temos o poder sobre a propriedade privada e podemos acabar com aquela relação que ali já está estabelecida há centenas e centenas de anos. Nesse sentido, saindo desse âmbito mais geral e que já tá bom, Rodrigo, tá todo mundo falando disso, eu te trago para pensar nessa relação menor, assim, nessa relação com seu pai, com a sua mãe, com o seu companheiro, com a sua companheira, nas suas relações de trabalho. Eu já vivi, e acredito que você também, uma relação onde o poder era repressivo. Se você é uma dessas pessoas, eu te peço desculpa. E quem perde nessa relação de repressor e reprimido? Os dois. Imagina se a gente tivesse aberto para essas relações acontecerem de forma mais natural e não com repressão. Talvez as soluções geradas e as relações, elas iriam para um patamar muito mais evoluído e um patamar muito mais leve, um patamar muito mais amoroso e um patamar muito mais potente, porque não fica o olhar de um sobre o outro, fica o olhar de duas pessoas. E isso, quando é em coletivo, então, exponencializa muito, porque talvez falta conhecimento, a gente repete padrões de uma sociedade que já estava pré-estabelecida e agora com essa evolução de consciência, eu acho que tem um lugar de vulnerabilidade de falar, cara, eu errei pra caramba e talvez as minhas relações poderiam ter sido muito mais coerentes e ricas se eu tivesse essa percepção que é esse lugar do poder com,
o poder inclusivo, o poder criativo, que é, cara, parta para as relações, isso estou falando para mim, não para você, parta para as relações entendendo que cada pessoa que aparece na sua vida pode ser um mestre. Tenta descortinar a primeira e a segunda camada para entender esse poder pessoal da outra pessoa. E a partir desse lugar de qualidade, estabelece uma relação. Lógico que isso não dá para eu sair esperando só da outra pessoa. Eu também tenho que fazer um trabalho de poder pessoal e de liderança de mim mesmo para depois poder liderar as outras pessoas. Esse seria o cenário ideal. Imagina se todos os líderes fossem líderes de si mesmo antes de liderar as outras pessoas. É nesse lugar que eu acho que as relações podem caminhar se a gente coloca o nosso poder com o outro, o poder que valida o poder pessoal do outro. Eu estou falando tudo isso e eu estou em fase de aprendizado, sou um aprendiz nesse lugar ainda, mas eu já colho frutos e presentes diários quando eu parto com essa qualidade de relação. Essa qualidade, ela pode acontecer na fila da padaria, pode ser na fila do banco, pode ser na relação, isso é muito importante, na relação já estabelecida há muito tempo. Porque quando você inverte essa relação de poder sobre para uma poder com e vai para aquelas relações que já estão estabelecidas, que normalmente são os laços familiares, eu descobri novos pedaços, novas vertentes de pessoas como a minha mãe, como o meu irmão, como a minha companheira, como os meus colegas de trabalho, como as minhas amizades antigas. Enfim, tudo isso que eu trouxe, eu acho que se resumiria a partir para as relações com o que eu tenho de melhor, reconhecendo e honrando o meu poder e abrindo espaço para que a outra pessoa também exerça o seu poder pessoal. Daí nasce uma mágica. E normalmente quando a gente honra o simples e dá espaço para isso acontecer, as soluções que são criadas, elas são soluções que atendem a mim, ao outro e ao ecossistema. São soluções mais conscientes. Então, se fez sentido para você esse vídeo, primeiro coloca em prática, comente, se também tiver alguma coisa que não concorda, comenta também, eu acho que esse é um espaço importante e vulnerável para a gente evoluir, mas por favor comente com o seu poder pessoal e com o que você tem de melhor, porque eu acho que aí a gente consegue elevar os diálogos e chegar em algum lugar mais interessante do que eu trouxe agora. Até breve.